Opa! Muito bem-vinda, mestrinha, muito bem-vindo, mestrinho. Eu sou Márcio Léo, professor de Biologia, e vou te acompanhar nessa super revisão que você vai aprender. É a sua hora de salvar o seu Enem, atingir o seu melhor desempenho. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Já treinei inúmeros alunos que chegaram lá e outros tantos que gabaritaram, inclusive, a prova do Enem. Olha só, presta atenção numa coisa. Você pode e vai salvar o seu Enem, eu tenho certeza. Porque, afinal de contas, você é uma mestrinha, você é um mestrinho. Nessa aula, o começo da sua revisão, você vai tratar da ecologia. Sabe por quê? São 40% de todas as questões do Enem que são voltadas para a ecologia. Pegando aí a primeira aplicação, fica na casa de 35% de todas as questões. Isso somando todas as aplicações que foram feitas até hoje. Então, mestrinha, já sacou a parada, né? Você não pode perder um ponto dessa revisão. Nada. Agora é hora de você botar aquele tampão de ouvido, ficar no ambiente aí fechado e extremamente em foco para tudo que a gente vai estudar aqui agora. Bora então comigo aqui sem mais delongas, porque a gente quer usar o tempo na sua revisão. Ecologia, populações, fluxo de energia e cadeias alimentares. Esse assunto ele é fundamental que você domine. Primeira coisa importante, o que nós chamamos de populações? Nós falamos que é uma população todas as vezes que nós tivermos indivíduos de uma espécie que vivem numa determinada área, ou muitas vezes a gente fala que pode ser também num determinado volume. Mas como assim volume? Não entendi. Quando nós consideramos espécies que vivem na superfície do planeta, nós falamos em área. Mas quando nós consideramos espécies que vivem dentro d'água, nós falamos em volume. Tá? Então você está falando de espécies aquáticas, você está falando de volume. Tradicionalmente, a gente aprende o quê? Espécies em área, não é? Mas tome cuidado, eu nunca vi isso no Enem, não apareceu até hoje, mas eu gosto de pecar pelo excesso para você, te entregando o que pode aparecer. Inclusive, teve uma questão de vestibular que trouxe essa ideia. Populações humanas já assumem um caráter volumétrico. Como assim? Prédios, grandes centros urbanos. Olha só, as populações humanas estão vivendo empilhadas. Então isso já dá um caráter volumétrico para essas populações, né? Existem muito mais pessoas numa determinada superfície ali do que se fosse todo mundo lá no plano, né? Então você tem um empilhado, um prédio aí de 10 andares com 40 apartamentos, né, com 4 apartamentos por andar. Olha o tanto de gente que tem ali. Cabe muito mais do que se fosse na superfície. Então fique atento a isso. Fechou? Vamos lá então entender aqui agora bacaninha. Olha só. Indivíduos de uma espécie que vivem numa área ou num determinado volume. É fundamental que você tenha essa noção de densidade populacional. Quase que o mesmo conceito que você aplica na geografia. Só que aqui a gente está falando de populações biológicas. A gente determina que são indivíduos que estão naquela área, o volume. E aí você tem que se lembrar dos fatores de variação. O Enem colocou isso numa questão de gráfico e teve gente que infelizmente errou. Não pode. Tente ter atenção, não pode negligenciar a prova de biologia. Parêntese. A prova de biologia não é fácil, mas é a mais fácil de você gabaritar dentro de natureza. Garantir seus 15 pontinhos. Não vai discutir isso com a gente, né? Você sabe que é a mais fácil de gabaritar. Mas não pode, então, negligenciar essa prova. Bora, então, aqui continuando. Os indivíduos podem variar pela natalidade menos a mortalidade. É o fator de nascimento e morte. Imigração, que é o quê? Entrada. E emigração, que é a saída. Então, são as fontes de migração. Então, variações na dinâmica da vida, de nascer e morrer, e variações nos deslocamentos de migrações, migracionais, que são imigração menos emigração. Mestrinha, mestrinho, é importante que você tenha atenção aqui agora. Ó. A natalidade, ela aumenta a população, assim como a imigração aumenta a população, porque são os indivíduos que entram ou nascendo ou chegando. But nós temos o quê? A mortalidade como fator que leva ao declínio populacional, assim como a emigração é um fator que leva ao declínio populacional. Cuidado com isso, né? O declínio populacional não é só morte, é também a
evasão, a saída daquela população. Indivíduos podem migrar, podem fugir dali e desaparecer daquela área. Isso a gente vê diversas situações de impacto ambiental, de empresas que são abertas aí próximas a centros de preservação, que as espécies começam a dar linha, começam a fugir dali daquele ambiente. E aí, mestrinha, mestrinho, é fundamental que você consiga interpretar isso naquele clássico gráfico de densidade populacional, que é o gráfico da dinâmica de populações. Preste atenção, então. Você tem duas curvas. Essa curva mostra o crescimento da densidade de maneira contínua, de maneira direta. Essa curva a gente fala que é a curva do crescimento pelo potencial que a população tem, chamado de potencial biótico. Mestre, o que é potencial biótico? Potencial biótico é somente a taxa de reprodução. Você considera somente a reprodução com morte igual a zero. Sacou? A população tende a crescer, 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 crescer. Mas, nós temos uma coisa importante. Qual é a coisa importante? Não cabe crescimento eterno. Por quê? Porque existe um limite. Então esse limite a gente estabelece assim, ó. Existe um ponto que tem de controlar. O ambiente oferece o que a gente chama de capacidade. Capacidade, suporte. Eu aprendi capacidade de carga. É a carga máxima da população, é a mesma coisa. Então é aquilo que o ambiente pode suportar da população crescendo. Então preste atenção nisso. Existe um limite para o crescimento que é a capacidade de suporte. E outra coisa importante. Uma população não cresce somente reproduzindo. Tem deslocamento, tem morte, tem predação, tem disputa por recursos. Então, de verdade, uma população cresce sofrendo uma resistência do ambiente. Se uma população cresce sem resistência do ambiente, ou ela é uma população invasora, é uma praga que está crescendo sozinha. Tá? Então, preste atenção no que seria a curva real. A curva real, vou pegar uma caneta aqui para você, roxa, para ficar bonitinho, tá? O que seria essa curva real? A curva real, ela é assim, ó. Você tem a tendência, mas ela, vou bater até aqui. Preste atenção que nesse momento do tempo, já era praticamente para a população ter atingido a capacidade de suporte. O que isso quer dizer? Que existe uma força pressionando, segurando o crescimento dessa população, que é a força que determina essa área. E a força que determina essa área é a força de resistência. A força de resistência do quê? Do meio. O que é a resistência do meio, Pro? A resistência do meio, mestrinha, mestrinho, é predatismo, espaço, competição por alimentos, doenças que podem acontecer na população, tudo que pode controlar, segurar a população que está crescendo, nós chamamos de resistência do meio. Fechou? Então, sintoniza agora numa coisa. Quando a população atinge a capacidade de suporte, veja que tem um momento que ela conseguiu romper a resistência do meio, né? O meio estava segurando, não cresce, não cresce, e ela, cresceu. Aí ela atinge a capacidade de suporte. E quando ela atinge a capacidade de suporte, ela começa a oscilar, porque ela não pode crescer eterno. Vou crescer, não dá mais, não pode reproduzir mais. Tem que morrer uns aí porque está muito cheio. Eu posso entrar aí? Pode não. Entrar não cabe mais ninguém não. Sai daqui, chuta, põe para fora. Então ela começa a oscilar assim, os fatores que regulam a população vão oscilando de maneira dinâmica. Então quando ela cai, dá para reproduzir mais, dá para entrar alguns, sobrou alimento, sobrou recurso. Não precisa ser morrer não, morre menos. Então a população estabelece essa dinâmica e sintoniza mestrinha, mestrinho. Todas as vezes que começar a ter essa oscilação, é sinal de que aquela população atingiu o equilíbrio. Então, uma população em equilíbrio é aquela que está em movimento dinâmico, que está nessa curva que nós chamamos de curva em S. Essa curva em S. Então, você tem duas curvas. A curva projetada, a curva hipotética, do potencial biótico, a gente chama de curva J da população, porque ela descreve essa trajetória em J. E a curva de equilíbrio é a curva que a gente fala que é a curva S da população. Fechou?
Isso é fundamental para você poder entender toda a dinâmica de fluxo de energia, de cadeia e tudo mais. Beleza? Então preste atenção agora. A partir do momento que nós temos lá a dinâmica da população, nós começamos a ter dinâmicas entre populações. E se a gente fala de dinâmica entre populações, nós entramos no nível das comunidades biológicas. Comunidades. O que são comunidades? Comunidades biológicas ou a biota. São as populações que vivem numa determinada área, numa determinada superfície ou num determinado volume. Fechou? Preste atenção nisso, mestrinha, mestrinho. Comunidades biológicas ou biota. Toda aquela massa de indivíduos, de populações que vivem numa determinada área. Então eu falo a comunidade vegetal da região amazônica, a comunidade animal do cerrado. Você tem que ter atenção a isso na leitura do texto. Então a habilidade leitora de pegar um conceito e colocar no texto, ela é fundamental dentro do Enem. Se você fizer uma leitura sem dominar um conceito desse, ferrou. Pode não dar bom na prova, tá? Então preste atenção aqui. Comunidade, população, elas interagem. Então existem interações que nós chamamos frequentemente de quê? De relações ecológicas. Ah, eu estudei isso. Lógico que você estudou. Afinal de contas, você está aqui revisando e salvando. Agora é hora de salvar. Vamos lá. Relações ecológicas são relações entre as populações. Elas podem ser intra. Mestrinha, mestrinho, muita gente agarra nesses conceitinhos, ó. Intra é dentro. Pensa assim, você vai fazer uma viagem intra, você vai fazer uma viagem dentro, intranacional, dentro da sua nação, dentro do seu país. Inter é entre. Então já vou te matar nesse conceito aqui, ó. Inter é entre, internacional, entre nações de uma para outra. Intermunicipal, entre municípios. Fechou? Então, ó, intraespecíficas são aquelas que envolvem a mesma, dentro, a mesma espécie. Então, vou falar aqui, ó, na espécie. Depois eu completo a outra ali para você. Então, são aquelas relações que acontecem na espécie. E são chamadas de harmônicas, por quê? Porque são relações positivas. Ninguém sai prejudicado na relação. Existe algum fator positivo ali. Eu vou colocar para você o ponto focal e falar de exemplos. Tá? Você não memoriza exemplos. Exemplos ajudam. Primeiro, qual que é o ponto focal de uma relação chamada de sociedade? É a divisão. Divisão de tarefas. A divisão de trabalhos. Não entendi, não. Pensa num formigueiro. Tem lá a rainha, tem lá as operáriazinhas que trabalham no formigueiro, cuidando do formigueiro. O trabalho está todo dividido. Um reproduz, outro cuida, outro limpa e assim vai. Numa colmeia, que é o exemplo clássico, né? Tem a fêmea que reproduz, que é chamada de rainha. Tem a fêmea que trabalha sem parar, que é a operária. Tem o macho, que é o zangão, que tem a função basicamente reprodutora. Isso também acontece nos cupinzeiros tradicionais e você tem de chegar em qualquer ponto que falar de divisão de trabalho dentro da espécie, chamar de sociedade. O Enem trouxe um texto que ele falava uma colônia de formiga, mas caracterizava uma sociedade. E aí a pessoa que tinha muita clareza resolveu essa questão na boa. Ai, pro, não era uma questão de anulação? Não, dava para fazer, tá bom? Porque uma colônia, na verdade, se caracteriza quando existe a união física. Anota aí, mestrinha, mestrinho. Essa união física pode ter divisão de trabalho ou não, não é obrigatório. Tá? Então, às vezes é só união física. Uma colônia de bactérias. Bactérias ficam ali unidas fisicamente com o muco que elas secretam e aí formam aquela colônia, tipo Staphylococcus, Streptococcus, grupinhos de bactérias ali, tá? Então tem a união física sem divisão de trabalho. Mas tem, por exemplo, a chamada caravela portuguesa, que é um quinidário. Na verdade, não é um, são vários. Tem aquele quinidário que flutua. Ele é uma bolsa flutuadora, isso é um animal. Aqui tem vários outros formando a caravela. Alguns são protetores, outros buscam nutrientes. Então, a caravela portuguesa, ela é o quê? Ela é uma colônia que os indivíduos são diferentes. A gente até dá o nome de colônia heterotípica.
típica. Hétero porque são diferentes. Típica, tipos diferentes. E tem a colônia chamada também de homotípica, que seria da bactéria. Bactériazinhas são todas iguais, formando ali uma colônia. Os protozoários coloniais, os corais são coloniais homotípicos, todos iguais ali, mas a caravela, nesse caso, ela é heterotípica. Cada um aqui assume uma função. Então, é uma colônia com divisão de trabalho. Então, você vai pensar assim, ó, sempre que tiver união física, eu chamo de colônia, tendo divisão de trabalho ou não. Agora, quando tem divisão de tarefas, de trabalho, sem a união física, é o quê? Uma sociedade. Vai lá e destrói se isso aparecer. Agora, também existem as relações intra, que são na espécie, não vou repetir para não poluir o quadro, e são desarmônicas, ou seja, existe algum prejuízo para alguém. Então tem uma interação ali que é negativa para alguém. Até ter uma discussão evolutiva se isso é prejuízo mesmo, porque tem aquela coisa da seleção do mais apto, aquela coisa toda. Mas tem gente ali dançando na parada. O que é uma competição? Uma competição é quando os indivíduos da espécie disputam os recursos do meio. Como assim, Pro, os recursos? Me explique melhor. Recurso é tudo aquilo que a espécie precisa para existir. Alimento, espaço, turno de atividade, tudo isso é recurso. Tá? Fugir do predador, se esconder, tudo isso faz parte dos recursos do meio. Então, se as espécies disputam os recursos, elas estão competindo. Aí vem a ideia de ser negativo para alguém. Se eu ganho, o outro perde. Se eu perco, o outro ganha. Alguém está saindo prejudicado nessa parada. Tá? Fêmeas disputando macho, machos disputando território, né? Fêmeas e machos entre si disputando alimento. Então isso vai acontecer de várias formas aqui, que a gente chama de competição. Já o canibalismo, ele se caracteriza quando o indivíduo de uma espécie, devora o seu semelhante. Devorar o semelhante. Cuidado, então, com tem que ser na mesma espécie, tá? Devorar o semelhante, devorar aquele que é da mesma espécie. Cuidado com o canibalismo disfarçado. Como assim, Pro? Não entendi. Muitas vezes a gente pensa no animal devorando o adulto ou o outro igual a ele. Mas, por exemplo, entre anfíbios, acontece muito de adultos, sapinhos e ranzinhas, devorarem desovas, devorarem ovos. E às vezes o ovo é da mesma espécie. Devorarem um girino, e às vezes o girino é da mesma espécie. Também acontece com peixe isso. Tá? Chegou lá, comeu o ovinho que estava lá no canto, devorou da mesma espécie. Tá? Então preste atenção nisso. Devorar o semelhante, a gente chama de canibalismo. Agora, também existem as relações inter, que são chamadas de relações entre espécies. Se elas são entre espécies, não são entre espécies diferentes. Tá? Aí você vai ter essas interações lá na comunidade. Se elas são harmônicas, lembra? Quando é harmônica, tem que ter algum benefício. Tá? Então você sempre vai ter um mais seguido de algum sinal aqui. Presta atenção agora. Quando a gente chama de mutualismo, ela é mais. O que isso quer dizer? Que as duas espécies são beneficiadas. Quando a gente chama de uma protocooperação, ela é mais. Uai, então é igual, Pro. Cuidado, ela é mais. Qual é a diferença? Qual é a diferença, então? No mutualismo, a gente está falando de uma relação obrigatória para a existência das duas. Então, elas só vivem se for associadas. Exemplo, Pro. Exemplo clássico, tradicional, herbívoros com as bactérias lá no intestino. Os herbívoros só vivem se essas bactérias estiverem lá, porque fazem a digestão da celulose para ele. E as bactérias também só vivem lá, então são específicas, casam ali especificamente. Tá bom? Então, não decora o exemplo. O exemplo ele é bom para ilustrar. Classicamente, o mutualismo que aparece é essa associação de micro-organismos com seres maiores. É difícil dois seres grandes serem mutualistas. Protocooperação. O que é a protocooperação? É benéfica para os dois, mas a diferença é que ela é facultativa. Pro, o que é facultativo? Facultativa é que ela é opcional, ela não é obrigatória. Então essa é clássica. Né? Você tem ali insetos polinizadores e flores. Então,
Você tem lá flor que aceita qualquer inseto polinizador. Abelha, besouro, vespa, tem todo tipo de inseto polinizador que você puder imaginar. Então, neste caso, é benéfico para a flor, para a planta que está lá produzindo, né, a florzinha, e que aí usa esse inseto para levar o pólen. E para o inseto é bom, porque ele ganha alimento ali também. Mas não é obrigatório, o inseto vive sem ela, sem aquela espécie, né? Pode viver com outras ali e tudo mais, mas sem aquela espécie ele não precisa. Então ela é facultativa, ela não é obrigatória. Fechou? Fechou. Já falei, não decore exemplo. Deixa eu te dar mais um aqui que é bem clássico. É quando a gente tem a capivarinha bonitinha, capivara, aquele ser simpático, né? Clássico aí. Você tem até um dos mestres, o mestre capivara. Vou deixar para você descobrir quem que é e se lembrar quem que é clássico. A capivarinha, às vezes, está lá felizinha, comendo as coisinhas, e de repente tem um passarinho que se aproxima dela e sobe nela, e começa a tirar dela os carrapatinhos. Olha só, para o passarinho isso é bom. Por que que é bom? Porque ele não fica no chão, próximo ao predador, lá na natureza, sujeito ao pisoteio, né, ser pisoteado por alguém, por algum animal que está ali também, o predador fica longe dele. E para a capivara, lógico, isso é bom por quê? Porque ela ganha um cafunézinho, fica com a carinha de capivara. Não só isso, ela também fica livre dos parasitos que estão nela ali, dos carrapatinhos e a turminha toda, tá bom? Então pega a ideia. Comensalismo a gente fala que é do tipo mais zero. Ó, ninguém pode sair prejudicado, mesmo que não tenha benefício para o outro, seja totalmente neutro para o outro, a gente fala que é harmônica. Fechado? O que caracteriza o comensalismo, Pro? O que caracteriza o comensalismo é exatamente o trabalho voluntário. Presta atenção. Trabalho voluntário. O trabalho sem ser forçado, porque tem uma que vai ser de trabalho forçado, tá? Então, o trabalho voluntário é o serviço. Quando você vai a uma festa, você é o comensal da festa, você está ali de boa, eles estão servindo e você está de boa ali. E aí a gente caracteriza o comensalismo de 3 formas. Chamamos de comensalismo típico aquele que é alimentar. O que é o alimentar, Pro? Que espécie se beneficia de restos alimentares de outro? Tá lá o leão, se alimenta, vem lá alguém pegar a carcaça, o resto que sobrou. Beleza, de boa, o leão não tá nem aí para isso, ficou lá mesmo, para ele é indiferente se quem comeu foi um abutre, se foram lá os chacais, se decompôs por ação bacteriana, para ele não faz diferença. Agora, para os outros faz, por quê? Não tive de caçar, tá aqui o alimento disponível, fiquei de boaça aqui, né? Pensa, será que você é um comensal daquele seu colega de sala? Fica ali, ó, deixa o restinho de sanduíche pra mim. É chato pra caramba, né? Deixa o restinho de sanduíche, aquela parte mais gostosa, quando você vai morder, alguém fala assim, dá pra mim aí, pá, ferrou, tá? Forésia. O que a gente chama de forésia ou foresia? Essa palavra aparece de 2 formas. É quando um ser pega carona com o outro. Pegar carona, caroninha. Usar o outro como meio de deslocamento. Exemplo clássico, aquele peixinho chamado rêmora, que gruda no tubarão e o tubarão vai deslocando e ele vai de carona. Exemplo clássico. Teve prova que trouxe, sabe quem? Ah, quem? Vírus e insetos. Dizendo o seguinte, se o vírus só usa o inseto de carona para chegar de um para o outro, ele está pegando carona, é forésia. Agora, se ele parasita o inseto é outra coisa, né? Mas aquele vírus que só usa como deslocamento, que não tira nada do outro, ele seria só carona, que ele não pode prejudicar. Cuidado com isso. Ah, tô lá andando no mato, sou lá um bichinho do mato, sou lá um animal, porque a gente é animal, se é animal também sou animal. Tô lá andando e de repente grudou em mim um carrapicho, que é um frutinho que tem a dispersão por animal, que a gente chama de zoocoria. Como é que é? Carrapichinho grudou em mim aqui e eu tô aqui com o meu pelinho. Cheguei ali na frente, cocei, pronto, joguei fora. Mas ele não te prejudicou? Não, em nada. Ele simplesmente grudou no pelo, eu joguei fora. Para mim foi indiferente se ele caiu aqui, lá ou lá. Mas para ele foi bom, porque ele foi disperso. Ele ficou longe da planta mãe. Caroninha forésia. Tenta pegar o exemplo. Tenta pegar o modelo. E inquilinismo. O que é inquilinismo? Inquilinismo é a chamada moradia. Quando uma espécie mora na outra, tipo um passarinho que faz o seu ninho na árvore. Para a árvore, tanto faz se tem um ninho ali ou não. Mas para o passarinho é bom. Longe de predador, protegidinho, levou vantagem. Agora vem cá. Imagina que eu te dei essa situação na prova. O passarinho vive na árvore. E essa árvore começa a ser atacada por lagartas. O passarinho vai lá e come as lagartas, livrando a árvore das lagartinhas que estavam devorando. São predadores ali. Ou parasitos. Sei. Vamos lá. O que aconteceu? Se o passarinho
beneficiou a árvore, então passou a ter uma relação de protocooperação, porque ele morava lá, tinha vantagem de morar. Mas naquele momento ele beneficiou a árvore, tirando delas lagartinhas, então é protocooperação. Sacou, mestrinha, mestrinho? Você tem que pegar a paradinha, né? O modelo, tá? Fechado. Aqui, cuidado, 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 que aqui a gente tem também as epífitas. Ó, epifitismo. O que é o epifitismo, pro? O epifitismo, ó, epifito, sobre planta. É literalmente planta na planta. Como assim? Presta atenção. Neste caso, as epífitas, caracteristicamente representadas por bromélias e orquídeas, o Enem trouxe esse termo, as epífitas, aí ferrou um tanto de gente. O que elas querem? Vamos lá. Bromélias, bromelinhas e orquídeas. Ficam lá apoiadas em quem? Apoiadas numa planta. No entanto, querendo somente o quê? Querendo somente light. The sunlight. Elas não querem nada mais do que a luz. Tá? Elas não enfiam raízes na planta suporte. Não fazem isso, tá bom? Só querendo a luzinha ali. Agora presta atenção numa coisa. Interespecíficas entre espécies desarmônicas. Competição entre espécies, ela é mais menos, alguém perde. Por que acontece a competição? Porque duas espécies têm o mesmo nicho, ó. Então a gente tem uma sobreposição de quê? De nichos. Mestrinha, mestrinho, você deve se lembrar que sobreposição de nichos é o que é nicho? Quando indivíduos, são todas as funções que o indivíduo desempenha no ambiente dele, todas as necessidades que ele tem daquele ambiente. A gente não define que nicho é a expressão das necessidades da espécie. Então pensa, eu sou uma espécie, a outra espécie também é outra espécie. Se a gente está no mesmo lugar, a gente tem os mesmos nichos, a gente vai competir. Então a competição surge assim. Preste atenção nisso. Imagine uma espécie A qualquer crescendo isolada da espécie B qualquer crescendo isolada. Elas estão crescendo e estão em equilíbrio no meio delas. No entanto, se a gente coloca A com B, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que uma delas pode ser extinta. Então aqui, ó, uma delas, qualquer uma delas, tanto faz aqui a ordem. Uma delas pode ter sido extinta localmente. A extinção local acontece quando se tem a sobreposição total do nicho. Aí, uma delas não pode ficar. Chama-se princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss. Duas espécies não podem coexistir se elas têm o mesmo nicho ecológico. Então, repara isso, ó. Presta atenção. Eu posso usar uma competição para controlar praga de lavoura? Lógico que não. Ué, imagina, o bichinho está comendo minha lavoura. Eu vou botar um outro bichinho que também come a lavoura para eliminar aquele? Ele vai comer a lavoura. Mas eu posso botar uma competição para eliminar um parasito? Posso, desde que eu não tenha o competidor transmitindo o parasito. Exemplo clássico. Esse vale a pena você fixar. Ei, volta, volta, volta. Exemplo clássico é quando caramujo bionfalária, vetor da esquistossomose. Eu pego um caramujinho chamado Pomácea, coloco na água. Pomácea ocupa o nicho, ocupa o espaço ecológico do bionfalária. E ocupando o espaço ecológico do bionfalária, ele exclui o bionfalária. Detalhe, Pomácea não hospeda o esquistossomo, não hospeda o Schistosoma mansoni. Logo, ele pode entrar, excluir o vetor da esquistossomose e não tem problemas. Então não é praga de lavoura isso, é controle de vetor de transmissão. Aí rola. Beleza? Voltou comigo agora, subiu o tom de novo, vamos voltar aqui comigo. Predatismo. Predatismo mais menos. O predador e a sua presa. Gráfico clássico, ó. Gráfico clássico. Preste atenção aqui agora neste gráfico. O predatismo nos mostra uma coisa. Quem é o predador, pro? É quem chega depois no tempo, ó. Esse que chegou depois é o predador. E este que chegou primeiro, obviamente, que é a presa. Você tem que sacar esse ponto do pico, ó.
Quem tem pico primeiro, quem chegou primeiro? A presa. A presa pode viver sem um predador. O predador não consegue viver sem a presa. Treta, treta. O que a gente está vendo? Uma coevolução. Então, cuidado, que não custa nada o Enem cobrar isso como uma relação que, apesar de ser desvantajosa para um, é mantida. Porque a gente está vendo uma coevolução. O predador seleciona a presa seleciona o predador mutuamente. Tem presa que foge, tem presa que não foge. Tem predador que caça, tem predador que não caça. Então são as populações se mutuamente regulando, regulação mútua. Tanto que a extinção de predadores pode provocar pragas. Preste atenção nisso. A extinção de predadores pode provocar pragas. Professor, posso colocar um predador para controlar praga na minha lavoura? Essa é bacana, né? Lagartinha está comendo minha planta, coloco aqui um predador dela. Pulgãozinho estragando minha planta. Joaninha, aquele insetinho bonitinho que chega assim, né? Lépido, vai lá e devora o pulgãozinho e limpa rapidamente a planta. Beleza? Atenção nisso, mestrinha, mestrinho. Aqui, mais rápido um pouquinho. Parasitismo, mais, menos. O parasita e o seu hospedeiro. O que caracteriza o parasito? Aquele que tira do outro o quê? Matéria e energia. Mantendo o outro como? Mantendo o outro vivo. Estou tirando o outro enquanto ele está vivo. Aí tem uma quantidade enorme, inclusive, de parasitos humanos. Lombriga, tênia, xistosoma, Trypanosoma cruzi, uma lista gigantesca de parasitas que ficam roubando da gente matéria e energia. Parasita e seu hospedeiro, e cuidado com as plantas parasitas, que são aquelas que enfiam raízes, tirando matéria e energia, lá, dentro do fluxo de energia. Esclavagismo é o trabalho forçado. Trabalho forçado. Também se caracteriza como mais-menos. Trabalho forçado, passarinho constrói o seu ninho, trabalhar de construir o ninho, vem lá o outro, expulsa ele do ninho e fica com o ninho para ele. Olha que vagabundo, que ser esquisito, né? Roubando o ninho do outro, fazendo o outro trabalhar para ele. Ô professor, aquele negócio do pulgão e da formiguinha, isso aí tem uma discussão grande se é forçado ou não. Tem gente que dizendo que o pulgão está preso no formigueiro, tirando ali a seiva e a formiguinha o mantém preso, não dá liberdade para ele. Tem gente que fala que a formiguinha protege. Você tem que saber interpretar o viés que o Enem vai colocar. Se o Enem falar que o pulgão fica preso, limitado, trabalho forçado. Se falar que a formiguinha o protege também, aí é proto-cooperação, porque não é obrigatório. E o amensalismo, ele é meio maluco, ele é chamado de menos zero. Alguns autores até colocam mais zero também. Por que menos zero? Porque no amensalismo é inibição por toxinas. O que é isso? Eu estou aqui vivendo no meio e libero toxina. Para mim isso não faz a menor diferença. As toxinas estão aqui, ela não tem o menor efeito sobre mim. Mas ela elimina outros, então para os outros é menos, para mim é diferente. É louco, né? Tem autor que gosta de colocar isso também como mais, menos. Por quê? Eu estou aqui no meio, libero as toxinas, evito competição comigo, então seria benéfico. E menos porque eu elimino outros, tá? Nos livros mais clássicos a classificação é menos zero. Então tenha atenção a isso, fechou? Esse primeiro quadro, mestrinha, mestrinho, você vai tirar um print lindo e maravilhoso dele agora, depois de ter estudado. Eu vou chegar aqui e você vai ver uma coisa bacana. Assim que você piscar os olhos, já tem um quadro limpinho aqui para você. Vamos lá? 1, 2, 3, pisca. Te falei que seria uma só piscada e o quadro ia estar prontinho aqui para você. Então preste atenção agora, mestrinha, porque a gente vai dar sequência. E aqui, neste quadro, está exatamente uma das questões mais recorrentes do Enem. Uma não, mais de uma até. Que fala exatamente sobre fluxo de energia, cadeias e teias e o impacto da magnificação trófica. Então eu te quero ligadíssimo, vou pegar meu pincel, tá aqui, ó, caiu aqui no chão, peguei. Eu te quero ligadíssima, ligadíssimo aqui agora, porque você vai ter questão aqui da prova. Vamos lá então. O que é fluxo de energia? De onde a energia vem? Você sempre vai pensar no Sol. O Enem trouxe isso mais de uma vez, dizendo assim, ó, em última análise, por que última análise? Porque a gente vai analisando até chegar à fonte original de energia. Em última análise, toda a vida no planeta depende do Sol. Então, toda a vida está se beneficiando de alguma forma com a energia do Sol, direta ou indiretamente. E é isso que você precisa de entender aqui agora, mestríssima, mestríssimo. Olha aqui o seguinte, o Sol tem lá energia
a gente chama de energia radiante pelos processos nucleares que estão acontecendo lá. Essa energia chega aqui para a gente na forma de ondas eletromagnéticas. É a energia radiante. E entre elas, a gente quer agora a energia da luz visível. Aqui você tem um gancho importante, importantíssimo com a física, com a pegada da física das ondas, que o Enem já cobrou mais de uma vez, tá? Não é minha competência, essa é a competência do mestríssimo Felipe. Preste atenção nisso, tá? Energia radiante chegou pra gente, incidindo na superfície do planeta, a luz visível, comprimento de onda do espectro visível que interessa para fazer a fotossíntese. Então aqui os seres autótrofos fotossintetizantes são capazes de assimilar CO2 e água e produzir matéria orgânica. Então olha só, na fotossíntese ocorre a produção de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela tem em comum o quê? Toda matéria orgânica tem em comum carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu vou chamar aqui de CHO. Carbono, hidrogênio e oxigênio estão presentes em carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, tudo isso tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A planta, o ser autótrofo, seja ele planta, alga, cianobactéria, que poucas vezes a gente fala, né, eles fazem a matéria orgânica na base, que é o carboidrato, que é a glicose. Depois transformam isso em compostos diversos. Então, nós vamos pensar sempre em CHO, como geral aqui. Então, durante a fotossíntese, a energia da luz solar foi aproveitada para poder produzir matéria orgânica. E a partir daí, o que vai acontecer? O ser que produziu vai ser então chamado de ser produtor. Então, aqui nós temos os seres produtores. Eles foram capazes de produzir a própria matéria orgânica e fixar a energia do Sol, e vão usar parte dessa matéria orgânica para crescer e também para ter energia para os processos celulares. E uma outra parte eles vão deixar disponível para quem conseguir pegar, se alimentando desse ser. Então aí, preste atenção. A energia não flui mais na forma de energia radiante, mas já fixada na matéria orgânica. Então preste atenção, que aqui a gente tem essa setinha indicando o sentido da matéria orgânica. Repara que a setinha vai numa ponta só, né? Para um lado só. A gente fala que ela é unidirecional. Ela vai direcionada na cadeia de fluxo de energia. Nunca vai voltar. Professor, mentira, voltou. Voltou não, voltou ali em cima. Não. Aqui em cima, você vai entender que é essa energia dissipada. Então isso aqui, ó, é a energia que está sendo dissipada normalmente na forma de quê? De calor. Então você está botando energia para fora. Eu me alimentei, você se alimentou e agora eu estou dissipando energia, me movimentando. A energia que está estocada aqui nos meus pneuzinhos, a energia do meu glicogênio muscular, ela está sendo usada no trabalho e dissipando na forma de calor. Se a energia não volta, ela vai para o ambiente, né? Então na cadeia ela não tem como voltar. E aí, mestrinha, mestrinho, preste atenção agora. Dos produtores, a gente tem aqueles seres que já conseguem a matéria orgânica pronta, disponível. Eles são os seres, daqui para frente, ó, vou fazer uma chave aqui, que são seres heterótrofos. Os heterótrofos são todos eles heterótrofos, são todos eles classificados como quê? Como consumidores. Eles consomem a matéria orgânica pronta, não são capazes de produzir essa matéria orgânica a partir de carbono e água. Não tem como fazer. Eles precisam do carbono já fixado. E nós classificamos de acordo com a posição. Então, por exemplo, esses aqui são os consumidores, eu vou chamar de C, de primeira ordem ou consumidores primários. Então, tudo que eu colocar aqui no quadro como C1 é o consumidor primário que está aqui. Eles são chamados de quê? De herbívoros. O que é um herbívoro, professor? O herbívoro é aquele que se alimenta da matéria orgânica disponibilizada pelo produtor, pelo autótrofo. Seja lá o ser microscópico que se alimenta de algas microscópicas, seja lá o serzinho submicroscópico que se alimenta de uma quantidade de algas enormes, seja um ser macro, como um bovino que se alimenta ali do capinzinho, ele é chamado de ser o quê? Herbívoro. Repare uma coisinha aqui, o herbívoro transfere a matéria orgânica para quem? Para o consumidor de segunda ordem, que é chamado de um carnívoro, para o de terceira ordem, que também é o quê? Um carnívoro, pequeno, hein? Pequeno, né? Por quê, pessoa que está reduzindo o retângulo? Eu quero que você tenha atenção nisso aqui.
A energia, ela vai sendo transferida de maneira unidirecional e ela vai diminuindo ao longo do fluxo. Então, eu vou notar para vocês. O fluxo de energia é unidirecional e reduzido, tá? Por quê? Porque a gente tem a energia que vai sendo dissipada. Então ele vai sendo reduzido, ele vai sendo reduzido. Vou deixar assim mesmo, ó. E vai, vou colocar aqui para não ficar incompleto. Vai sendo reduzido. Ele vai diminuindo ao longo do fluxo. Por quê? Porque a gente tem energia dissipada. À medida que a energia é dissipada, cada vez menos energia disponível. Então esse retângulo que representa a energia total, ele vai diminuindo. Isso é fato. E isso vai ser fundamental já aqui para a gente poder entender a pirâmide, mas eu vou te falar depois sobre ela, tá? Então, ó, primeira coisa importante, conceito, nível trófico. O que a gente chama de nível trófico? Posição relativa a quem? Relativa à fonte primária de energia. E quem é a fonte primária? A fonte primária, mestrinha, mestrinho, é o Sol. Então tá aqui o Sol, ó, quem está produzindo, quem está liberando energia. É a fonte primária. É de onde está saindo a energia. Então uma coisa, quem está pegando energia diretamente do Sol é o autótrofo. Ele fica no que a gente chama de quê? Primeiro nível trófico. Tá? Eu vou usar o NT ali para não ficar muito poluído, de nível trófico. Pegou energia direto do Sol. Quem pega a energia do produtor está no segundo nível trófico. Quem pega a energia do segundo nível trófico está no terceiro nível trófico. Quem pega energia aqui está no quarto nível trófico. Então é o seguinte, mestrinha, mestrinho, tenha atenção a isso na pergunta. Se a questão fala de nível de consumo, eu olho só aqui, ó. Ou se ela fala em nível trófico. Uma questão do Enem trouxe assim um complexo de cadeias, que a gente fala aqui já que é a teia, perguntando isso. Em qual das cadeias a ave ocupa o nível trófico mais alto? Então eu tinha que olhar onde ela estava mais longe, seguindo todas elas. Pergunta de nível trófico. Se fosse, em qual delas ela está no consumidor, eu teria que pegar o consumo, tá? Então a gente vai ver essa transição aqui já. Aqui você tem uma coisa importante. Professores decompositores. Decompositores nós chamamos normalmente de consumidores, são chamados de consumidores finais. Numa cadeia, sempre que entra o decompositor, a cadeia acabou, tá? Por quê? Ó, imagina, a planta é decomposta, acabou a cadeia, ninguém vai ficar consumindo decompositor. Bactéria e fungo raramente são consumidos só por eles mesmos. Então a energia que está ali é baixíssima. Ah, eu tenho aqui autótrofo, consumidor primário, bactéria e fungo, consumidor. Acabou. É sempre consumidor final. Sempre termina neles. Chegou neles, parou, acabou, fechou. Ninguém pega energia deles. E o que eu coloquei ali para você que é onívoro? Onívoro. 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 Eu falei que tem carnívoro, que tem herbívoro, e agora um conceito de onívoro. É aqueles que se alimentam, conseguem energia. Então vou colocar aqui, ó. Alimentam-se de quê? Bife com batata frita. Exatamente. Alimentam-se de quê? De produtores e consumidores. São aqueles que consomem alimentos de origem animal e de origem vegetal. Então seria a chamada onivoria. Você pega aí os primatas como a gente, os macaquinhos estão lá comendo insetinhos, comendo frutinhos e tudo mais. E outros seres que tem pela natureza. Então quando eles estão nesse nível, a gente fala que eles são onívoros. Tem alguns que são detritívoros, comem os detritos que estão no chão. A minhoquinha fica ali se alimentando de detritos. Ela é considerada um onívoro, porque ali no detrito ela não seleciona se é só planta, se é animal. Tudo que está ali, a minhoquinha vai se alimentar dele. Então preste atenção nisso daqui, ó. Fluxo de energia unidirecional, energia vai sendo dissipada. Cada ser tem o seu nível trófico. A energia vai diminuindo. E cuidado! Aqui
Nós vamos ter o conceito de cadeia e teia. Não fica pensando que é um ser que come o outro. Pode ser um parasito, que tira energia sem matar o outro, né? Então imagina aqui, ó, capinzinho, veadinho pantaneiro, onça. Aí quem pode estar aqui? A gente fica pensando em humano. Não, parasito, carrapato na onça, piolho na onça, pulga na onça. Então você tem que ter atenção a isso, tá? Não fica pensando que o ser tem que devorar o outro numa cadeia trófica. E aí a gente traz o conceito de cadeia e teia. O que a gente vai chamar de cadeia? Uma cadeia vai ser um fluxo. Tava no fluxo. Presta atenção aqui, criatura. Um fluxo de quê? De energia. Um fluxo de energia. Um fluxo. Então aqui eu tenho uma cadeia, aqui eu tenho outra cadeia, aqui eu tenho outra cadeia. São fluxos de energia. Não interessa que é um modelo geral. Produtor, consumidor primário e secundário. Agora o seguinte, se eu cruzar um fluxo com outro fluxo, eu já comecei a fazer o quê? Uma teia. O que uma teia faz? Uma teia cruza fluxos. Então, ó, cruzei um fluxo, virou uma teia já. Simplesinho, mas virou. Mas ela pode ser bem complexa. Ela pode estar aqui, ó. Ó, pessoal, esse cara aqui come tudo, é um herbívoro qualquer, que se alimenta, por exemplo, de folhas. Ele come folha de uma planta, de outra planta, de outra planta, e assim vai. Tá? É alguém que suga seiva de um, de outro, não faz problema, não tem problema. Come sementes, se alimenta de sementes diversas. Então eu quero que você entenda agora uma coisinha, ó. Estou cruzando várias cadeias, mas preste atenção numa coisa. Frequentemente, principalmente considerando quem está no topo, repara, quem está no topo é quem está aqui em cima, tá? Ó, topo é sempre os consumidores lá de cima. Quem está no topo não tem pouca energia para ele? Tem. Então ele tem de buscar energia em outros lugares. E aí o que pode acontecer? Repara, ele vai buscar energia aqui, mas ele pode buscar energia daqui também, ó. Quando ele se alimenta desses dois, ele busca energia em outros lugares. Mas, preste atenção, olhe para cá. Ele pode pegar energia daqui, ó. Aí ele passa a se comportar como um consumidor secundário também. Uai! Ele pode pegar energia daqui, inclusive. Uai! Aí ele é consumidor de quarta ordem. Repara o seguinte, se eu sou um carrapato, eu vou carrapatear somente uma espécie? Não, eu vou carrapatear todo mundo que puder me entregar energia. Eu posso carrapatear um herbívoro, posso carrapatear um carnívoro. A gente trabalha com ecologia, com coleta de bicho, já peguei, isso é um horror, dá uma aflição danada. Peguei um sapo com um carrapato no olho, credo, verdade, no olho, deve dar uma aflição. Mas dá uma aflição que carrapatinho grudado no olho. E o sapo está onde? O sapo não é consumidor primário, ele é consumidor de segunda ordem. E o carrapatinho estava lá no olho dele. Dependendo da posição, o sapo é consumidor até de terceira ordem, porque ele se alimenta de outros seres ali. E o carrapatinho grudado no olho. Então repara que os consumidores carnívoros e parasitos, normalmente, então você tem os predadores e parasitos, não são especialistas, eles são generalistas. Vão buscar alimento onde for possível para eles. E aí você vai ter a questão de resposta, que é essa aqui, ó. As teias otimizam o quê? O fluxo de energia. Por quê, professor? Uai, se eu tenho pouca energia, eu posso ir lá e tenho que buscar essa energia em qualquer lugar. Se eu sou um consumidor aqui do topo, vou esperar ficar chegando energia, criaturinhas? Não, vou buscar energia onde tiver disponível. Por isso que a gente fala que as teias otimizam, né? Então as teias otimizam o fluxo de energia, fazem ter um melhor aproveitamento da energia, deixam disponíveis. Repara uma outra coisa que eu acredito que pode ser cobrada em prova, é o tamanho das populações. Em geral, quem está no topo tem pequenas populações. Você não vai ver grandes populações de leões, de onças, estão lá no topo. Mas tem uma exceção, que é quando esses seres são pequenininhos. Então, por exemplo, carrapato está no topo, mas ele é pequenininho. Vou fazer uma analogia para você. Um pedacinho de bolo serve uma pessoa, mas esse mesmo pedacinho de bolo serve inúmeras formiguinhas, porque o corpinho delas é pequeno. Então, apesar de ter energia ali no bolo que daria male para uma pessoa, eu, por exemplo, gosto muito de bolo, né? Daria mal para uma pessoa,
Aquele pedacinho de bolo serve muitas formiguinhas porque elas são pequenininhas. Então, um corpo grande que precisa de energia, e se a energia é pequena, não sustenta populações grandes. Mas corpos pequenos que requerem energia, né, menor do que o corpo grande, aí dá para a gente ter uma população grandona lá no topo. Então, aqui no topo, você pode ter grandes populações de quê? De animais pequenininhos, principalmente pensando em quem? Nos parasitos, né? Por isso que os parasitos normalmente infestam os seres. E isso traz para a gente o conceito de pirâmides ecológicas. O que é pirâmide? Uma pirâmide representa os níveis tróficos empilhados agora, em pirâmides. Então, vou empilhar os níveis tróficos. Por exemplo, a pirâmide de energia, ela traz o quê? A pirâmide de energia, ela representa a quantidade de energia que está disponível aonde? No nível, em cada nível trófico. Então, repara, eu tenho aqui o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor de terceira ordem, ou terciário. Mestrinha, a pirâmide de energia sempre direta. Que é isso? Sempre direta. Ela sempre vai ter a base estreita e o ápice largo. Ó, contrário, né, animal? Volta comigo. Ela sempre vai ter a base larga e o ápice estreito. Então, voltando. Sempre direta, por quê? Porque ela sempre tem a base larga e o ápice estreitando. Aqui, ó. É exatamente como se eu pegasse essa energia e fosse empilhando. Não tem como ser diferente. A energia não tem retorno, ó. Não retorna. Então não pode ser diferente disso. Então uma pirâmide de energia sempre vai ter base larga e ápice estreitando. É a pirâmide típica. Não dá para ser diferente. As outras pirâmides eu consigo ver que tem inversões. Tem inversões de base. E aí a gente vai ter a pirâmide de biomassa. O que é a pirâmide de biomassa? É a pirâmide que considera o chamado peso seco no nível. Não entendi. Como assim peso seco? A gente considera a biomassa a massa do indivíduo ou do grupo de indivíduos, desconsiderando a água. Então, por exemplo, se eu tenho 70% de água no meu corpo, tá? Mais ou menos isso. E se eu peso 70 quilogramas, para a conta ficar redonda e bonitinha, 7 vezes 7, 49, quer dizer que eu tenho cerca de 49 litros de água no meu corpo. O que vai dar de diferença, então? 49 para 70 vão faltar quantos? 21. Eu tenho 21 quilogramas de biomassa. É a chamada biomassa, é o peso seco. Preste atenção agora. Uma pirâmide de biomassa considera, então, o peso seco no nível. Ela pode ser direta, como está aqui representada, produtor, consumidor reduzindo, tá? Então eu posso ter uma biomassa considerada aqui, ó, biomassa de planta, árvores da comunidade que estão lá, né, as árvores que estão naquele ambiente, e os consumidores herbívorozinhos e assim vai. Mas ela também pode ser invertida. Ela pode apresentar uma inversão. Essa inversão é possível por quê? Teve uma questão de vestibular que trouxe assim, como pode, olha só que louco, como pode, num pasto, a biomassa de boi ser maior que a biomassa de capim? Então tá falando isso aqui, ó, biomassa de boi maior que a biomassa de capim. Se o boi nada mais é que a biomassa de capim nele convertida. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Está dizendo o seguinte, o boi é o capim que ele come, resumindo essa história toda. Como é que pode ter mais boi do que capim que ele come? Pegando a pirâmide. Aí, mestrinha, essa pirâmide tem inversão porque é uma inversão no instante. Como assim, professor? A inversão na hora que eu medi. Então, eu não medi o total de capim que o boi consumiu para chegar até, sei lá, os 300 quilos que ele tem hoje. Eu medi hoje o capim que está aqui nessa área de pasto, metro quadrado de pasto, que o boi ocupa, a biomassa desse capim, com a biomassa do boi que está nele. Eu não medi a biomassa total de capim durante todo o intervalo de tempo de crescimento do boi. É por isso que é uma pirâmide instante. Outro exemplo, quer ver? Imagine você e seu alimento.
tá? Você e seu alimento. Diariamente, você come cerca de 1 quilograma de comida. Vamos pegar eu. Tem 21 quilogramas de biomassa, né? Que eu estou falando da biomassa, considerei água. Se eu tenho 21 quilogramas de biomassa e como cerca de 1 quilograma de comida todos os dias, a pirâmide vai dar assim, ó, 1 quilograma para 21. Só que se eu considerar ao longo de um ano, todos os dias eu comi 1 quilograma, eu abri a pirâmide. Eu consumi 365 quilos de comida para manter meu peso seco de 21 quilogramas. Olha que coisa louca. Dá uma proporção, em geral, de 10% de conversão. Olha que coisa louca para sustentar. Você pensa bem que 1 quilograma de carne que está na sua mesa é cerca de 10%, abaixo de 5% mais ou menos, de tudo que o boi comeu. Se o boi tem 300 quilogramas, isso representa cerca de 5% de tudo que ele comeu. Vamos fazer uma conta redonda? Se 300 fosse 10%, ele teria comido 3.000 quilos de capim. Mas é 5%. Então ele comeu 6.000 quilos de capim para chegar a 300 quilogramas. É capim pra cacete, né? Aí o cara tem que fazer o quê? Melhorar a qualidade do alimento, ração de mais energia, que forneça mais biomassa para ele. Certo? Certo. Pirâmide de números. O que a pirâmide de números traz? Está dizendo para a gente número de indivíduos no nível. Também pegando a mesma ideia aqui. Número de indivíduos no nível. Mesma coisa. Produtor, consumidor primário, pode ser direta e também pode ter inversão. Se ela tiver essa inversão, é a mesma coisa. É uma inversão porque ela está considerando no instante. Não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. No instante. Cheguei lá e contei, ó, algumas árvores, tem muitos pulgões, algumas joaninhas, os comedores de joaninhas, assim vai. Eu estou considerando nível, né, quantidade em cada nível. Tá? Então ela pode ter essa inversão também, porque ela também é instantânea, ela não mede tudo, não mede ao longo do tempo. Tá bom? Isso é fundamental para você. E aí, os impactos nas cadeias. Esse aqui é a queridinho do Enem, preste atenção nisso. Impacto na cadeia. Primeiro impacto, exclusão de elo. Exclusão de elo. O que é exclusão de elo? Quando alguém é retirado da cadeia. Minha dica para você é, na exclusão de elo, você tem de avaliar. Como assim avaliar, professor? Analisa a questão. Por exemplo, vou pegar essa cadeia aqui, ó. Vou tirar isso aqui apagando esse ponto aqui. Se eu excluir esse elo, eliminei o que está aqui. Todo mundo que vem depois dele acaba junto. Então, se eu tirar o consumidor primário, a cadeia inteira acaba. E quem vem antes dele geralmente tende a aumentar imediatamente. Eu vou voltar ao meu esquema aqui, tá? Como estava para ficar bonitinho para você no print. Se eu excluir esse elo, ó, excluir, o que vem depois dele acaba e imediatamente antes dele aumenta. E aí você tem a redução do outro, você tem que avaliar. Estou pegando energia, estou fazendo variações ali. Fechou? Exclusão de elo. Esse é a avaliação. Agora, o queridinho do Enem é a magnificação trófica. O que é a magnificação trófica? Eu vou te falar. É a acumulação na cadeia trófica. Como assim? Alguma coisa que acumula. Então, ó, entrou na cadeia, ela vai parar no topo. Entrou na cadeia, vai parar no topo. Tudo que entra na cadeia e pode magnificar, vou te dar uma lista já já do que magnifica, vai parar onde? No topo da cadeia. Sempre que entrou, vai parar no topo. Então, olha só, a gente vai encontrando as proporções maiores à medida que a gente vai para onde? Para o topo da cadeia. Então, na magnificação trófica, a resposta é pronta. Tudo que magnifica, acumula no topo. Tradicionalmente, o que magnifica? O Enem geralmente fala que magnifica. Mas é aquilo que é, ó, não é biodegradável. Não é biodegradável por quê? Porque a célula não tem condição de decompor. Tradicionalmente, o Enem traz metais pesados e o Enem também traz organoclorados. Os organoclorados fazem parte aí de um grupo de inseticidas, inclusive o mais famoso dele é o DDS, não, né? Falei inseticida, é o DDT, são os DDTs aí.
dicloro ou difeniltricloroetano. Inseticidas que, inclusive, são proibidos de serem usados porque eles magnificam e vêm parar no corpo da gente. Eles vêm parar em quantidade. Imagina que eu vivo muito tempo, ainda tem a acumulação ao longo da vida, que a gente chama de bioacumulação. Acaba que as pessoas sobrepõem as duas coisas. Mas essa é a resposta pronta do Enem e está entre as questões mais rápidas e fáceis. O que magnifica? Quem está no topo tem mais. Sempre ele pergunta isso, vai parar em quem? Quem vai ter maior quantidade? Quem tem maior disponibilidade no corpo? Quem tem mais acúmulo? Sempre assim, quem está no topo. Na cadeia alimentar, caiu mercúrio na água, quem vai ter mais? Quem está no topo da cadeia. Numa representação de um lago, aí mostrou lá passarinho, peixinho, quem que vai ficar com isso tudo para ele? Quem está no topo do lago, quem está acumulando no topo da cadeia. Então a magnificação, preste atenção, ela é o inverso do fluxo de energia. A energia no fluxo, ela diminui e a magnificação amplia, aumenta. Mestrinha, eu tenho certeza absoluta que essa revisão te entrega questões. Se fosse você, eu decorava essa revisão inteira. Eu vou estar aqui com você nessa revisão e vou te colocar, eu te garanto, eu vou te entregar questões prontas nessa revisão que você vai chegar e marcar. Valeu? Um abraço, eu te vejo na próxima aula de revisão. Valeu, tchau, tchau.